Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula, né? É uma aula de revisão do curso de CNC, tá? Do curso Técnico em Mecânica do Instituto Federal. O propósito hoje da nossa aula de revisão, ela será justamente para poder relembrar assuntos que nós fizemos nas aulas anteriores, antes do período da pandemia, ok? Hoje nós vamos falar um pouco de coordenadas, tá? E vamos dar início também aos códigos Gs. Então vocês terão de posse uma tabela, tá? O material está disponível lá no SUAP, então entrem na minha disciplina e dá uma estudada no material que nós temos lá, ok? E vamos dar início. Muito bem. Aqui nós temos um sistema de coordenada que está representado nos eixos X e Z. Então, o que acontece, né, pessoal? Justamente essa parte aqui que nós vamos representar, tá? São as direções dos eixos, né? O Z representa a direção do avanço, ou seja, o que vai fazer a definição do comprimento da peça, né? Tudo que foi em perfil na direção do eixo é representado pela letra Z. E para representar o diâmetro, nós utilizamos o eixo X. Então, toda alteração de coordenada, ele vai alterar diâmetro através da coordenada do sistema X. Ok? Então, ao observarmos, essa parte aqui ela vai representar o quê? O ponto de origem, tá? Então, a coordenada aqui nesse ponto, pessoal, ela vai ser a coordenada 0, né? 0, ok? Muito bem. Então, nós temos aqui a direção 1, 2, 3, 4, positivo na direção de Z. Então, tudo que for afastado nessa direção, ele será positivo. Em X, quando nós vamos para a direção para cima, né? Então, 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos a direção positiva, né, pessoal? Então, todo deslocamento que for para cima do eixo aí, na direção de X, ele vai ser positivo. E para baixo, né, temos 1, 2, 3, 4. Nesse sentido, todo deslocamento vai ser negativo, tá? E para a esquerda, aqui em Z, 1, 2, 3, 4. Então, nesse sentido, ele vai ser negativo, tá? Então, observem aqui nesse primeiro desenho, tá? Que a origem aqui, ó, x0 e z0, ele está atrás da peça. Então, muitas pessoas eles utilizam esse meio aqui de coordenadas para poder trabalhar com a peça onde o plano de z, né? Ele aqui nesse caso ele vai ser sempre positivo. E quando nós utilizamos o zero peça na face da ferramenta, então o nosso Z dentro da peça aqui, né, ele vai ser sempre negativo. Por isso que quando nós fizemos em sala, toda vez o Z ele é negativo, porque ele está nessa direção aqui, onde que é negativo, nessa região, tá? Então, tudo que for para trás do ponto de origem aqui, que aqui, esse caso aqui é 0 e 0, e 0, né, pessoal? Então, aqui representa o x e aqui representa o z, tá? Então, sempre vai ser negativo. E o nosso plano aqui, ó, observe aqui, ó, na direção do eixo, né? Olha ali, ó, representa o eixo z. E na direção do diâmetro da peça é o nosso eixo x, ok? E aqui, turma, nós temos um exemplo aqui prático, né, para a gente poder ir determinando aqui como é que é os pontos de origem aqui de acordo com a peça. Olha aqui, ó, essa peça, a face dela está no ponto de origem, onde nós iniciamos. Aqui, o ponto A. Então, o ponto A, olha a coordenada que vai ser. Ele vai ser 0, 0, né, porque ele está justamente na origem de x e z, né? Ok? Muito bem. Ir para o ponto B, olha lá, ele subiu para o diâmetro de 30, né? Então,
o B na direção de 30, ele teve deslocamento em Z? Não teve, então ele manteve a coordenada 0. Agora, da coordenada de B para C, olha só que interessante, né? Nós subimos para o diâmetro de 50. Por que 50? Olha só, 80 menos 30, né? O que sobrou aqui, ó, 10 milímetros de cada lado, somando dá 50 milímetros. Então, 50 milímetros na direção de X e menos 10, ou seja, aqui, ó, olha a distância aqui, ó, de menos 10 aqui, ó. Esse menos 10 foi esse deslocamento aqui, ó, de B para C, tá? Nessa distância. Então ele ficou negativo, ó lá. Ele, de novo, ele foi na direção negativa do eixo Z. E o ponto D, ó lá, simplesmente ele teve um deslocamento somente em X, então ele foi para o diâmetro de 70 e manteve a mesma coordenada de 10, né? Então não teve deslocamento aqui no eixo Z. Agora, indo para o ponto B, ó, ele teve uma interpolação, que daqui a pouco a gente vai falar, tá? Uma interpolação circular sentido anti-horário, tá? Ele foi ponto D ao ponto E. Então, o ponto E, a coordenada final dele é 80 milímetros, né? Então, olha aqui, ó, foi diretamente no diâmetro de 80, né? E deslocou, ó lá, a distância de 10 mais o raio de 5 aqui, né, pessoal? Tem um raio de 5 milímetros, tá? Olha aqui ele representado aqui, ó. Se tem um raio aqui, vai ter um raio também em cima, tá? Então 10 mais 5 ficou 15. Como ele foi para o sentido negativo, então ficou menos 15. E agora a coordenada do ponto F manteve o mesmo diâmetro de x, né, que é 80, só que o deslocamento foi total, né? Foi 30 milímetros, que é também representado aqui nessa coordenada negativa de 30. Tudo bem? Muito bom. E olha só, turma, aqui é um assunto que a gente vai falar também um pouco mais para frente, na relação de compensação de raio, tá? Isso aqui só para a gente poder dar uma orientada. Lembrando que essa direção aqui dessa ferramenta, tá? Ela vai compensando um raio à esquerda e esse aqui à direita, ok? Porque a ferramenta está indo para trás e essa ferramenta está indo para frente, ok? E aqui, ó, no diâmetro interno, é justamente ao contrário. Então, naquele movimento do G41, ele está indo para frente, né? Ou seja, ele está trabalhando com a parte dianteira da ferramenta, e o outro aqui, ó, ele está trabalhando sentido contrário, então ele está saindo da peça, tá? Então, só para ter uma orientação. E aqui, ó, os sentidos do raio horário, né? Horário e anti-horário. Ok? Anti-horário por quê, pessoal? Olha só, se a gente for observar aqui, ó, um diâmetro completo, a gente vai perceber, tipo assim, um reloginho funcionando no sentido anti-horário, tá? E aqui, ó, se a gente for desenhar um outro reloginho aqui, ó, vai ser o sentido horário, ou seja, é o movimento que a ferramenta vai fazer, né? Como se fosse fazer um movimento do relógio. Aqui, no G03, né, que é o sentido anti-horário, é o sentido contrário do relógio, que normalmente a gente acompanha aí, tá? Então, esses são os movimentos de programação de interpolação anti-horário em G03 e horário no sentido G02, ok? Continuamos aqui, pessoal, nós temos aqui umas tabelas, né, que é muito importante. Lembrando que esse material já está disponível lá no Swap, tá? Nós temos aqui os principais, que eu digo assim, ó, que é o G00 até o G03. Por enquanto são esses aqui que a gente vai utilizar muito, tá? O G54, quando a gente for começar a utilizar o simulador, a gente, na hora de determinar o blank, a gente já automaticamente já está fazendo esse G54, ou seja, a gente está colocando o ponto de referência, né, na frente ou atrás da ferramenta, mas eu sugiro a vocês colocar na frente da ferramenta, tá? E aqui também, ó, ativar a velocidade de corte, o G96, que também é muitíssimo importante, porque nós temos que trabalhar com a velocidade de corte, né,
constante, então conforme ele vai aumentando, vai diminuindo o diâmetro, ele vai aumentando a rotação, ou seja, mantendo a velocidade de corte constante. E também nós vamos trabalhar o G94, que é o avanço em milímetros, tá, por minuto. Opa, desculpa. É o G95, tá? O G95, que é o avanço em milímetros por rotação, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver mais alguma coisa. Por enquanto são esses aqui que são os importantíssimos, né? Um outro aqui que não funciona no nosso programa, mas também que é muito utilizado, a programação em milímetros que a gente tem que fazer lá. No caso, o nosso é o G71, tá? E aqui, nesse programa aqui que foi tirado desse slide de um livro, né? Ele, no caso, o G71, para um outro programa, ele é o desbaste longitudinal. Mas mais para frente a gente vai vendo isso aqui. Tá? Então, para a próxima aula, né? Vou pedir para vocês fazerem, né, assistirem o tutorial de instalação do Siemens, porque já vai ser muito importante a gente já começar a trabalhar com um simulador, tá? Nós vamos utilizar a versão 4.8, que na minha opinião é uma versão que é muito melhor. Não tive problema de abrir, instalar, foi super rápido, né? Depois nós vamos também, após o programa instalado, os procedimentos iniciais para programação, né? Nós vamos aprender a definir o blank para definição do zero peça, né? E depois salvar o arquivo, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado aí e resolvam os exercícios, tá? Tentem fazer os exercícios que estão lá no Moodle, que ele vai ajudar muito na revisão. E também peço para vocês assistirem a aula que eu estou postando também uma aula de revisão, que é muito importante para ter a base, para a gente poder aumentar mais a força aí na questão da revisão. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.